Olá, família Pax, estamos aqui ao vivo hoje, dia de São Jorge, 24 de abril de 2020, conversando com o nosso querido amigo Gilson Pires, que vai hoje estar falando sobre a cultura iorubá e a energia da força da Umbanda. Então, agradeço aí a todos vocês pela sintonia. Vamos lá convidar o nosso querido amigo Gilson para que ele possa estar conosco, compartilhando toda a sua sabedoria e fazendo as invocações para a irradiação de Ogum, né? A grande força, o grande poder que abre todos os caminhos para todos nós nesse momento de isolamento social que nós estamos vivendo. E a gente está aí num processo de mudança, transformação, novas escolhas. Quando cai o sol aqui fica bem frio e eu espero que a gente possa passar um outono e um inverno bem suave nas energias da saúde, da força da luz, do amor incondicional e da irradiação do nosso propósito através da nossa missão individual e da nossa missão planetária. Então, estou aqui aguardando. Será que ele entendeu que ele precisa estar no Instagram? Acabamos de falar no celular. Vamos lá. Lembrando que hoje é dia do livro, eu agradeço a editora Madras, que publicou meus 7 livros nas energias do bem-amado Mestre Jesus o Cristo e também do bem-amado Mestre Saint Germain. Também é o início do Ramadã, que é o mês sagrado do Islã, onde os muçulmanos fazem as suas orações 5 vezes ao dia e fazem jejum absoluto do nascer do sol até o pôr do sol. E só à noite é que eles se confraternizam. E como nesse ano nós estamos tendo esse momento completamente diferente e maluco, né, de isolamento social, vai ser a celebração deles na parte da noite vai ser totalmente inusitada e vai ser diferenciada do que os anos anteriores, porque não dá para unir mais que 3 ou 4 pessoas, né? Então estamos aí nas energias máximas da força, aguardando só o Gilson aparecer para que a gente possa conversar sobre os preceitos de Yorubá e também sobre a energia do bem-amado Senhor Ogum, né? E aí, aguardando, hello Gilson, aonde está você? Vamos lá. Ele está lá? Estou enviando, já é o 4º envio de aviãozinho. Aprendi que eu tenho que mandar um aviãozinho. Vocês me desculpem, eu estou apenas iniciando nessa energia de internet, mas estou adorando. Porque a gente pode colocar todo mundo no ar ao mesmo tempo, né? É muito legal, é muito bom realmente. Então vamos aguardar aí as energias maiores da força da luz. O que eu vou fazer agora, eu vou chamar a Tânia, a esposa dele, que vai estar com a gente na realidade na terça-feira. Ele tá aí? Não. Ela, tá bom. Tô indo. Tânia, hello Tânia. Quem sabe ele entra no Instagram dela. Vamos ver. Pera aí. Essa energia de tudo ao vivo é assim mesmo, né? Não vi. Não achei. Não está aqui inscrito nos meus cadastros. Vamos lá na frente, lá em cima. Quem tá lá? Ok, Gilson, hello. Mas eu não acho ele aqui, cadê? Gilson, hello. Gilson, cadê você? Todo mundo tá querendo saber. Vamos lá, Gilson. Gilson, como chamavam ele lá na Índia, na nossa conferência em novembro do ano passado. Vamos lá? O Gilson está te chamando. Eu também estou chamando ele. Sou eu que chamo ele. Fixado. Vai lá. Gilson, pode entrar. Você já está aqui na tela. Vamos lá? Olá. O que eu faço para esse negócio de desaparecer? Aqui. Enquanto isso, a gente respira profundamente a energia do poder maior da luz para que a gente possa estar conversando.
Por algum motivo, ele não está aceitando o meu aviãozinho. Transmitir. E agora você vai entrar ao vivo. Sorry, eu esqueci de apertar uma coisinha lá. Olá, Oi, Gilson! Carmen. Tudo bem? Tudo, e você? Salve todos os nossos amigos, né? Salve, Jorge, Aí, né? E que congelando. dia que você marcou para a gente falar, né? Sabe que eu me toquei na hora que eu estava fazendo a live das 3 da tarde? Eu falei, gente, como o Sim, plano espiritual é incrível. Justo você hoje, o vê. Gilson vai falar sobre o senhor Ogum. Que Olha lindo! só, isso é A sua internet está muito devagar. Você tem como a trocar de internet lugar aí? deu Não. uma oscilada. Mas legal, né? Não existe coincidências com Tá, tudo no plano de Deus. claro. Então Ouve? vamos lá, vamos falar sobre a cultura iorubá e toda a energia do senhor Ogum e de São Jorge. Salve São Jorge, né? Ele está congelado. Pouco em algumas situações. Ah, o seu também aqui, mas aqui está fluindo, né? Liga o 4G, talvez fique melhor. O que que é o 4G? Nice to meet you. Não tenho ideia. Eu não sei nem o número desse telefone. O que que é 4G? Alguém escreveu, ligue o 4G. O que que é 4G? É, tá bom, vamos ver. Vamos lá. Ele está tentando resolver a história da internet. Porque aqui está funcionando, né? Alguém escreve para mim aí se eu estou congelando, por gentileza? Ou é só o Gil que está congelando? Só para eu entender aqui se eu tenho que Oi. ficar. Agora voltou, Carmen. Para mim, está visível. Ok, fechado. Então, bem-vindo, vamos conversar. Vamos lá. Obrigado, vamos sim. E como eu dizia, primeiro, né, não existe coincidências. Legal que a gente possa estar celebrando num dia como hoje, né? E antes de mais nada, queria primeiro dar os parabéns. Assistir o curso em Milagres, né, como você fez, de uma maneira, inclusive, né, aí, diferente, possibilitando as pessoas dentro, né, dessa situação da pandemia, com isolamento, com distanciamento, poder te acompanhar de uma forma inovadora, né? Foi muito bacana. E aí, pegando um gancho disso, claro, além das lives que você tá fazendo, acho que aquele formato meio que como aula que possibilita ao final todos participarem, foi excelente. Com todas as pessoas que eu conversei, também acharam excelente, só terceiro elegido. Então, primeiro aí, parabéns. E mais uma coincidência, Imagina. você fez, na realidade, lá a leitura dos raios de todo mundo, lembra? No final do primeiro, né? É, Isso. lembro. E aí, quando você passou pelo meu nome, você disse, né, Gilson, azul, né? Aí, Gilson, azul, É, eu vou te é. mostrar aqui, Olha, é a você cor, tem a energia. é a cor, né, de Ogum em Orixá na cultura Yorubá. E é a cor que me rege na cultura Yorubá. E que na sua leitura, nos sete raios, Deus, Ah, mais que sintonia ótimo. do que isso, Ai, né? continuamos em sintonia. Que assim seja, Que que assim lindo, até me seja. arrepia. Que bacana. Adoro, adoro. Muito bom, muito bom. Muito legal. Mas vamos falar um pouco Então, hoje a eu quero propósito. dizer, Oi, diga, feliz que você diga, está diga. com a gente. Obrigado. Estou muito feliz que você está aqui compartilhando. O Gilson e a Tânia, a esposa dele, são meus amigos há 30 anos, há mais de 30 anos. A gente se conhece desde a primeira conferência de metafísica em 88, lá na USP. E como você dirige o trabalho da Umbanda, na Pax, da Gira da Espiritualidade, eu gostaria que você falasse da cultura iorubá e também aquilo que você sentir, já que é hoje um grande dia de poder. E, por favor, faça uma bênção, uma oração. Já vou te colocar que assim o máximo de tempo do Instagram é 40 minutos. A gente já Perfeito. passou 10, então temos 30. Então, ok, me monitore só no final, porque no final quero fazer uma oração
para todos aí que nos acompanham, sejam bem-vindos, que a gente possa compartilhar mais uma vez um pouco de espiritualidade aí. Eu queria falar um pouco da cultura iorubá, na qual, né, eu também já estudo e atuo há bastante tempo, mas antes fazer até um entendimento. Na realidade, a cultura iorubá é milenar, são mais de 5.000 anos, tem toda uma história de que seria um movimento, inclusive na África, povos vindos, inclusive do Egito, do Antigo Egito, da região do Nilo, que descem para onde hoje é a região do Benin e da Nigéria, se estabelece ali em volta do rio Níger, que é onde vai se espalhar a cultura iorubá. A cultura iorubá, ela prima principalmente pela oralidade, né, na transferência do conhecimento dos ancestrais, mas com uma relação muito ligada com a terra, com a natureza e com os elementos. Muita gente acaba confundindo, mas a cultura iorubá é uma cultura monoteísta. Isso seja para o candomblé, como consequência, né, ritualística, ou na Umbanda, Deus, para a cultura iorubá, você vai ter alguns nomes diferentes conforme nações, mas basicamente é Olorum. Olorum é o criador. O que as pessoas às vezes confundem é que orixá não é um deus. Orixá é a essência de uma energia maior criada por Deus. Tá. Mas Deus é único, é Olorum. Você tem como uma pirâmide, onde a gente pode colocar no topo dessa pirâmide Olorum, como o Deus, o Criador, o Supremo. Abaixo dele, os elementos, fogo, terra, água e ar. Abaixo dos elementos, os elementares, onde você tem, então, os orixás. São, então, essências ligadas diretamente a cada um dos elementos, que, por sua vez, estão ligadas ao Criador. E na base dessa pirâmide, os elementares. É o que é cultuado na Umbanda, e muita gente conhece, né, como as entidades, os caboclos, Ogum, Xangô, Iemanjá, Oxóssi, e assim vai. Essa é a estrutura. Claro que essa é uma leitura, inclusive, de como a cultura iorubá se adaptou já no Brasil. Porque a gente tem que pensar, ela, na realidade, vindo da África, em vários movimentos, infelizmente, né, daquele momento de navios negreiros, da escravidão, trazendo povos de várias regiões ali da costa, né, oeste da África para o Brasil, que ao chegar aqui vão miscigenar a sua prática ritualística com os índios, com os portugueses e europeus, que aí você tem a questão tanto do catolicismo como do kardecismo. Então a Umbanda é, na realidade, uma religião universal, ela é única, até pelas nossas andanças e trabalhos, né, fora do Brasil, a gente não tem essa mesma referência, porque ela é consequência de uma miscigenação de todas essas religiões, mas sempre muito voltada para o sagrado. Então você tem parte da cultura iorubá, parte da cultura católica, parte da kardecista e parte da cultura indígena. Isso vai originar no Brasil o que a gente conhece como Umbanda. Mas vamos voltar lá primeiro para a cultura iorubá. A cultura iorubá, como disse, tem toda uma relação muito forte com a natureza, respeitando e se relacionando com o sagrado de uma forma muito forte. Tanto que dentro da cultura iorubá, até a língua, né, iorubá é uma língua muito Nigéria, aqui no Brasil, ministra cursos gratuitos da língua iorubá, que já é falada lá, né, em vários países, várias nações, e por uma população bastante grande. Mas, enfim, a cultura iorubá ela é muito forte nessa relação com o natural e, principalmente, com o equilíbrio do ser, do indivíduo, na relação com a natureza. Até tem uma fala, eles na realidade têm uma palavra para significar um indivíduo dentro desse caráter, que é Iuapele, que é aquele que respeita o outro ser humano, ou seja, respeita aquele seu igual, respeita o espiritual, respeita a natureza e não está em conflito. Ou seja, é a leitura de que está em harmonia. A que a gente pode até, fazendo comparação com outras culturas, dizer, é aquela questão de não compare, não julgue, né? Não pense, né, no próximo, nessa questão, seja do comparativo, seja na realidade do crítico, busque na realidade a sua essência, e se cada um de nós nos equilibrarmos na nossa relação com a natureza, com o nosso sagrado, o mundo será bem melhor. Sem as questões, né, desse plano material que muitas vezes, né, nos afastam dessa questão. Então, é sempre algo bastante introspectivo
numa relação do indivíduo com o seu sagrado, com o seu natural. E na cultura iorubá a gente também tem uma outra questão bastante importante. O momento do nosso nascimento para o plano espiritual é momento da concepção. Ali tem uma relação com a sua essência, ou seja, qual orixá que rege a sua essência, a sua energia. A sua relação com o seu espiritual está determinada nesse momento de concepção, que é a energia mãe, energia pai, o local e o universo vibrando. Isso dá uma qualidade específica e única para o ser. É o que a gente depois no jogo de Fá, fazendo uma leitura, ou mesmo no atendimento das entidades, vai entender qual é o orixá, ou seja, qual é a essência, qual é a energia que é mais latente na pessoa. Não que você não deva se relacionar com as demais, mas aquilo é inerente a você, aquilo está no seu natural. Por isso até coloquei também na chamada a questão do ser natural. Porque dentro da cultura iorubá é o mais importante. É você harmonizado com a natureza. É você harmonizado com o sagrado e é você harmonizado com os seus irmãos. Eu acho que é sempre numa questão de uma confraternização muito grande. Mais uma vez, independente, né, das questões ritualísticas da cultura iorubá, e acho que a gente não tem que pensar se uma religião é mais ou menos, porque isso é coisa do ser humano, né, é coisa do material, não é do sagrado. Você vai encontrar no mundo práticas ritualísticas diferentes, mas se você estudar cada uma delas, você vai ver que o objetivo e o caminho é o mesmo. O que você vai ter, até por diferenças geográficas, culturais, formas ritualísticas diferentes. Isso, na realidade, vai caracterizar a religião. Mas a fé, a energia interior e a sua ligação com o seu natural é individual. Isso é em você. O que remete, aí eu posso dizer, também até por uma questão de ter muito tempo, né, atuado dentro da Igreja Católica, até pela questão familiar, etc. Quando Cristo fala, seja uma igreja em si, é justamente isso que fala. Ele remete para dentro de você, para o seu equilíbrio, que na fraternidade branca remete para o eu sou, até o quadro, como você mostrou, uma representação fantástica. Para mim, eu sempre faço as analogias, e lá é perfeito do que a gente também pratica na cultura iorubá. O eu sou da fraternidade branca é exatamente o Eledá na cultura iorubá. É uma energia interior que te habita e te liga ao sagrado, passando por várias dimensões, e lá você tem a plenitude. Então, mais uma vez, perfeito aquela pintura, aquele quadro que reflete justamente isso, e veja, com leituras de ritualísticas diferentes, seja na fraternidade branca, seja na cultura iorubá, o significado é o mesmo. O que mostra, somos universais, né? Sim. Temos uma relação com o sagrado que transcende o nome, que muitas vezes o ser humano precisa de dar nome, dar formas, etc. E o plano espiritual, como você disse também ao longo do curso, né, transcende das formas, né? Não vê a roupa que você está usando, o tênis, a marca do relógio ou coisa do tipo. É uma questão interior, você se conecta com o sagrado. E nesse sentido, bem bacana também frisar que na cultura iorubá leva para que cada indivíduo se desenvolva. Claro que você tem um babalorixá, como na minha função, para ordenar a ritualística, orientar os filhos e mostrar um caminho. Mas quem vivencia esse caminho é o filho. Então você mostra caminhos, condições para que ele desenvolva isso na plenitude dentro de si. E não por uma dependência ritualística de um sacerdote eternamente. Entende? Então, isso também é bem forte na cultura iorubá. Então, acho que o que me encanta na cultura iorubá, e aos poucos, como eu coloquei aí na mini bio, há 38 anos, né, eu estudo, pratico, exercito, né, comungo e absorvo a fé através das entidades que trazem essa sabedoria da cultura iorubá, e a gente já teve oportunidades, como você sabe, já fizemos juntos, inclusive, trabalho, seja Estados Unidos, Europa, na África, e assim, a relação dessa espiritualidade com o natural é a mesma em todos esses locais. Embora a pessoa possa, naquele local, como por exemplo, quando a gente fez na Suíça, não conhecer a ritualística da Umbanda, mas o processo vai levá-la a esse equilíbrio, a esse encontro com o espiritual, com o sagrado dela, da mesma forma como a gente faça na América, da mesma forma como a gente faça na África.
Ou seja, eu retomo a questão, a espiritualidade é universal. A gente pode buscar caminhos que, conforme o seu momento, vai te levar, né, por uma prática ou para outra, mas o que mais importa é que o ser esteja bem. E eu até coloco também nos meus atendimentos uma questão que eu acho também importante e que eu vou dividir aqui com vocês. A gente tem que exercitar, Carmen, o que eu acredito e nomino egoísmo branco. E vou explicar por quê. Primeiro, por que o egoísmo branco? Porque a palavra egoísmo acaba nos remetendo para uma questão pejorativa, né? O normal é, você é egoísta, você quer tudo só para você. Mas eu vou dizer, Deus quer que você queira o melhor para você. Você tem que se pôr em primeiro lugar. Você só vai dar depois de você receber. Você só dá aquilo que você tem. Então, Deus quer que você tenha responsabilidade com a vida que Ele te deu. E nela você caminhe, nela você se equilibre. E essa energia que você vai carregar vai imantar e vai atingir outros. Mas é um processo que começa de dentro para fora. Então, praticar o egoísmo branco é se colocar em primeiro lugar até por uma responsabilidade com você, com o seu caminho e com a vida que Deus lhe deu. Independente das opções, porque a gente vai falar de livre-arbítrio, faça as melhores opções dentro do seu momento, dentro da sua situação e dentro da sua busca e da sua necessidade, não amparada por questões externas. Isso é um processo sempre interno. Eu até vou citar aqui, li recentemente uma fala do Dalai Lama em relação à questão agora da pandemia, etc. E ele fala, temos que orar, mas não é só orar. Temos que ter a responsabilidade e fazer a nossa parte. Perfeito, né? Não preciso nem falar de quem vem a sabedoria que é. Exato. Continuaremos rezando, como fazemos juntos há mais de 30 anos. Sim. Independente disso, temos a responsabilidade e não podemos só entregar na mão do espiritual e depois cobrar uma escolha que me pertence. A responsabilidade está dentro de mim. A escolha e os caminhos estão dentro de mim. Então eu depois não posso dizer, poxa, mas Deus não está olhando por mim? Não, acho que primeiro você tem que olhar por si, você estabelece essa conexão e isso depois se ancora e se manifesta, né, no mundo material. Eu também até uso uma outra colocação. A nossa relação com o sagrado, e seja a forma como qualquer um dos que nos assiste aí a professe, é uma relação sua, no seu mental, na sua coroa, para o sagrado. Então, ela é aqui. Ela é nesse eixo. Ela é nesse tempo eternal do espiritual. Depois, dentro de você, ela se manifesta para o plano material. E, por vezes, as pessoas são levadas em processos diferentes. Trazer as demandas, as necessidades do mundo material para dentro e tentar ancorar isso no espiritual. E eu digo quando eu atendo, o caminho já está errado. Porque tudo nesse mundo, e tudo mesmo, ele é vibratório, ele é energético, ele é espiritual. O que a gente vai ter diferenças são frequências energéticas vibratórias distintas. Mas tudo é energia. Tudo é vibração. Tudo é na conexão aqui para depois aqui. Isso faz toda a diferença. Inclusive, não para se alongar aí, mas o campo eletromagnético de cada indivíduo sofre num processo como esse que eu digo. Porque o que ele é? Ele é imaginemos um campo de força ao seu redor, onde vibra de energia, e quanto mais sereno você estiver no seu interior, quanto mais sereno você está no seu eu sou ou no seu Eledá, mais firme e estável ele está. Porque, mais uma vez, se tudo é energia, tudo é vibração, o dia a dia nós temos trocas constantes energéticas. Mas isso vai ser absorvido ou não a partir do seu equilíbrio interno. Quando ontem você disse, inclusive, anteontem, né, no curso em Milagres, para aquela filha e a médica, né, que ela chega do hospital e a questão deixe para fora, é exatamente aquilo. A força maior que você dá para as questões negativas é você trazer para dentro do seu campo eletromagnético. Você tem que estar firme, você tem que estar equilibrado, você tem que estar sereno e, portanto, mais forte, mais fortalecido para que essas influências externas não te desequilibrem. Porque uma vez dentro do seu campo eletromagnético, vai te desequilibrar, partindo daí pode
manifestar nos chakras. Uma vez obstruído os chakras, você tem consequências, né, naquele sistema que é regido pelaquele chakra e, eventualmente, um problema físico, e aí você vai tratar do problema físico. Não é o caminho, né? Mais uma vez, o caminho parte desse equilíbrio interior, que vai te fortalecer também energeticamente, e o exercício que você também o colocou, e me permita aí fazer várias referências, né, fazendo essa analogia com a sua colocação, mas perfeito novamente, porque você ter o seu momento de oração, de meditação, seja 5 minutos no dia, seja 3 vezes ao longo do dia, ou seja, uma vez ao longo do dia, dependendo do seu momento, da sua atividade, do seu dia a dia, mas o importante é a manutenção disso. Porque, mais uma vez, se a gente está falando de qualidade energética vibratória, tudo que é energia, se você não movimenta, ela baixa de frequência. Isso que eu estou falando é física, né? Isso não estou falando nem na questão da cultura urubá. Isso vai baixando de frequência. E como energia que baixa de frequência, qual é o resultado disso? Ela se dissipa. Então você se enfraquece nisso. Por isso que é um processo de renovação constante, de renovação diária, para você manter essa frequência. Isso é o mais importante. E, mais uma vez, a cultura urubá leva o indivíduo a fazer isso no seu equilíbrio com a natureza, com o natural, com o sagrado. Seja a forma como ele reze. Seja em uma nação, seja em outra, a questão é ele com o natural dele. Muito legal. Eu queria que você explicasse, Gilson, por que as pessoas têm tanto preconceito em relação à Umbanda? Acham que é coisa do outro lado, que vai controlar a vida das pessoas. Sim. E aí, como é que a gente tira essa coisa, essa nuvem poluída da cabeça de um pessoal que tem preguiça de buscar conhecimento e de procurar a fundo, né? Sim. A cultura da Umbanda e Urubá? A primeira questão que eu vou colocar é a questão ignorância. Ignorância não no sentido pejorativo, ignorância no sentido de desconhecimento. Sim. Então, você acaba, na realidade, por preconceito, estabelecendo algumas coisas, às vezes até por medo, e é natural também do ser humano, aquilo que ele desconhece, né? Ele tem um pouco de receio, e no momento que ele vivencia isso, ele vê que isso tem um outro significado, um outro valor. Então, se a gente pensar, primeiro, a gente tem uma questão na formação de como a Umbanda e o Candomblé hoje é praticado no Brasil, como eu falei, com as influências, né, tanto dos navios negreiros, de vários povos, seja da cultura indígena, da católica e do espiritismo. Ok, mas lembre-se que, inclusive, as manifestações, as ritualísticas que os negros tentavam fazer, né, festejando o seu sagrado e o seu natural, eram repelidas pelo homem branco. Inclusive, dando uma informação só histórica, o nosso gesto hoje de bater cabeça no começo de uma gira, ou seja, colocando a coroa no chão, né, e oferecendo para o sagrado, e ali você se conectando com o sagrado para o início daquele trabalho, remete a esse tempo, porque por vezes o capataz ia lá e quebrava tudo o que tivesse posto como altar. E aí, mais uma vez, não eram imagens, porque, inclusive, retomando a cultura iorubá, você não tem imagens, né? O São Jorge daqui, que é pela cultura católica, né? Relacionado com o Jorge da Capadócia, essa questão do soldado em cima do cavalo branco, isso não é Ogum, que é a simbologia, na cultura iorubá. Porque Ogum lá é o fogo, é a dinâmica, é o movimento e é representado pelo ferro. Não tem uma imagem para caracterizar o Ogum. Mais uma vez, porque o plano espiritual não está limitado, né, a formas físicas como nós, humanos, precisamos ver e entender as pessoas. Mas voltando, mesmo que fosse um otá, que é um... Deixa eu mostrar aqui o que é um otá. Tá vendo esse potinho ao lado do Ogum? Eu estou vendo Pena Branca. Hello, salve Pena Branca. Isso, ele também salve, tem o lugar dele sagrado. E ó quem está aqui também. O potinho. Iemanjá, salve Iemanjá, salve. Salve São Germain. Exato. E aqui também temos um Ogum. Mas esse pote, vamos dizer, que está aqui ao lado, ele na realidade é chamado otá, né? Ele é uma quartinha onde você faz alguns assentamentos de energias espirituais. Então, potes como esse, pedras, o que tivesse constando no altar para onde eles dançavam e reverenciavam, o capataz vinha e quebrava tudo. O que eles fizeram para suprir essa necessidade e evitar esse desgaste foi, na realidade, enterrar.
o que a gente chama de enxé, ou seja, tudo que era sagrado, que aí olhando você só tinha o terreiro ali da senzala limpo e os potes estavam enterrados. As pedras, tudo que significava sagrado para eles estava enterrados. E eles iam lá e batiam a cabeça sem que o feitor, né, soubesse o que estava ali. Então, já não tinha essa influência em quebrar. Então, voltando aí, você tem isso. Aí você também tem um preconceito com a questão de cor, pele, né? Que são negros e que são escravos, portanto, né, são minimizados dentro da sociedade. Tudo isso, junto que a Umbanda também vai associar as energias, os cultos e os valores da cultura indígena, que também, mais uma vez, o homem branco, né, coloca isso como sendo num segundo plano, acabou, na minha visão, meio que colocando um limite para que as pessoas não interagissem tanto, não aceitassem tanto. Mas tem estudos que comprovam que nos últimos 10 anos, 10, 15 anos, acho que foi o último estudo também que pegou um ciclo de tempo, é aonde você tem maior crescimento, as religiões espíritas, né, de matriz africana, leia-se aí candomblé e umbanda, e também com o público mais formado intelectualmente, ou seja, aqueles que têm mais acesso à informação, ao conhecimento e que buscam, acabam naturalmente chegando a esses cultos. É até um processo interessante da gente falar. Mas, volto, a questão é muito mais da ignorância pelo desconhecimento de como é professado essa religião e com essas questões históricas que acabam sendo colocadas de lado. Claro. Ok, a gente vai ter mais uns 15 minutos, mas antes de você continuar e fazer uma oração, eu queria fazer um parêntese sobre o cavalo branco. Na hora que você falou do cavalo branco, nós tivemos naqueles crop circles, aqueles círculos nas plantações no sul da Inglaterra, algumas vezes. Sim. E nas montanhas em volta, até me arrepio onde aparecem os círculos, eles colocam em cal, eles põem a imagem do cavalo branco. E eles reverenciam a energia de São Jorge, no sul da Inglaterra. Sim. E aquela área, além de ter militares do governo inglês, tem muitas propriedades da família real, de plantação orgânica e também a nível de segurança, para estar ali naquela região tentando entender como é que da noite para o dia a plantação de trigo e dos grãos, eles se curvam, mas eles não quebram, eles não morrem. E formam aquelas imagens todas. E a devoção do povo local é em São Jorge e no cavalo branco. Tanto que todas as montanhas, até me arrepia mesmo, tem vários cavalos brancos, é uma coisa assim incrível. Estava falando da Capadócia, eu na hora remeti lá a irradiação. Você vê que o mundo, nós todos estamos sob o mesmo guarda-chuva, né? Graças a Deus, o poder supremo de Deus. Mas toda a irradiação espiritual tem um propósito e se manifesta em várias culturas e em vários países de formas diferenciadas, né? É isso. Agora eu deixo com você, ó. Você tem 10 minutos para falar, rezar. Vou falar primeiro dessa questão. Volta para continuar, porque é muito assunto para 40 minutos. Isso vai longe, né? Isso vai longe. Mas que bom que a gente possa ter espaço para falar. Vamos pensar primeiro essa questão aí na Inglaterra, o cavalo branco e São Jorge, que é super forte realmente naquela região, mas vamos pensar o movimento. Historicamente dizem que todo esse movimento, primeiro lá da África, em relação à região, né, do Benin, a região da Nigéria, que vai subindo para a Europa, chega na Turquia, aquela questão de São Jorge e Capadócia, inclusive nos contos da época, influencia ali, mas para chegar lá na Europa, também tem estudos que dizem que tem a influência dos celtas, que também na época tinham toda essa relação com o sagrado, com o natural, inclusive as mulheres, né, tinham um papel super importante na cultura celta, né, e essa relação com o sagrado, com o plantio, com o natural, era muito forte, e foi influenciada também por isso. E mais um aspecto que vai reforçar essa questão. As cruzadas que vão naquele movimento de expansão e depois voltam, também trazem esses valores desde a Capadócia. Então, tudo isso acaba encontrando um terreno fértil na região da Inglaterra, da Escócia, mais uma vez, amparada por esse movimento dos celtas, amparado pelo movimento das cruzadas e amparado pela expansão, porque na época os povos fortemente nômades, que isso fez com que chegasse até a região da antiga Constantinopla, né, Capadócia, para que depois isso avançasse para lá. Mas já com uma, vamos dizer, com uma miscigenação com a cultura católica, inclusive no processo das cruzadas, que vai então
personificar esse ser como Ogum, virando São Jorge na Igreja Católica, colocando como um soldado em cima de um cavalo branco. Tem até uma questão aí das forças de Oxalá, etc., mas aí cabe para um outro momento. Mas pensando na característica de quem seria esse soldado. E aí que você remeta para a cultura iorubá, que você vai encontrar. É aquele que protege, é aquele que defende, é aquele que tem a energia do movimento, da expansão e que tem em si o elemento primordial, que é o fogo. Então, Ogum vai ser uma constante de movimento. E é o movimento que eles buscam na proteção de São Jorge, nesses locais todos, é justamente representado por essa imagem do soldado em cima desse cavalo branco, ou seja, regendo aí numa luz, numa paz de Oxalá, e do outro lado você tem simbolizado um dragão. Então, é a representação do bem e do mal, é a representação da expansão e da resistência, é a representação também da defesa e da proteção com aquilo que pode te atingir. É dessa forma que tudo acabou chegando, né, lá naqueles cantos também da Europa, mais uma vez. Veja que com a mesma influência, mas ritualisticamente, até pela questão de cultura, com as adaptações e influências, porque a gente está falando de 5.000 anos e as coisas, né, vão caminhando, vão evoluindo e chegam, graças a Deus, dessa forma. É verdade. Bom, eu quero te agradecer, quero que você faça uma super oração. Você tem Sim. ainda 8, 10 minutos, mas você vai voltar rápido para poder continuar falando sobre Umbanda, né? Qual Ok, é, sim. qual é a principal oração que as pessoas devem fazer no dia de hoje para São Jorge? Eu até coloquei no nosso grupo, aí Eu, se depois você puder, tem eu uma oração que é bastante conhecida, né, de São Jorge, onde você invoca ele com todos esses sentidos do que eu disse que são as características, a essência de Ogum, ou de São Jorge, como queira. Que é, na realidade, na sua proteção, no seu equilíbrio, na sua defesa e, principalmente, na dinâmica do seu crescimento. E leia-se esse crescimento, tanto material como espiritual, para que você tenha sempre essa proteção de Ogum. Então, eu diria assim, quando você vá para qualquer situação que exige, na realidade, né, um esforço maior, né, é uma batalha que você tem ali pela frente, né, chame Ogum. Venha comigo, meu pai. Né? Caminhe comigo, porque a sua força vai me ajudar a vencer esse momento, esse obstáculo, essa necessidade. Então, oração de Ogum, a gente até vai fazer depois uma rapidamente aqui, um Engorossi, que é uma reza, mas aquela oração que eu mandei, se você puder, depois disponibiliza, para vou as pessoas compartilhar, poderem sim. entender Eu vi a... exatamente. E aí depois terminar. É super legal. Mas antes de rezar, eu queria queria comentar, na realidade, algo que eu me lembrei agora, e acho que faz também todo sentido porque a gente está falando na questão do ser com o natural. Eu vi uma outra passagem, um outro dia, numa citação aí, que me levou a refletir, e tem tudo a ver, né, com esse momento e também com essa busca das pessoas pelo seu espiritual, pelo seu equilíbrio, pelo seu caminho. A analogia dizia assim, a gente, na realidade, enquanto ser humano, está tecendo um grande tapete. Só que nós estamos no fundo desse tapete. E o que nós, seres humanos, vimos é o quê? São as pontas das linhas que ficam do lado de cá do tear. Enquanto Deus está do outro lado e está achando lindo e magnífico aquilo que você está tecendo no seu caminho. Porque Ele está vendo o resultado da forma, com amor e com a fraternidade e com a sabedoria do espiritual. E nós, do lado de cá, tecendo essa grande teia no nosso dia a dia, ficamos muitas vezes preocupados com essas pontas que ficam soltas. É o que menos importa, né? A obra como um todo é o que vai valer para Deus. E o Olorum, com certeza, está de olho nisso todo que a gente faz. E não nas pontas que nós damos valor enquanto olhamos o tecer desse caminho. E o que menos importa, ele vai analisar, né, essa sua obra, esse seu tapete, esse seu tear como um todo. E esse tapete ou tear, entenda-se, né, é a jornada da sua vida, é o seu caminho. Sem dúvida nenhuma. Obrigada, que lindo, adorei. Então eu queria que você fizesse uma oração para a gente terminar a nossa live. Tá. Eu posso pedir para fazer duas? Quanto tempo eu tenho aí? Você tem 1 minuto, mas você faz quantas orações você quiser. Perdão. Eu vou fazer então uma, porque você depois coloca de Ogum, você coloca de Ogum depois, você compartilha
a de Ogum, e as pessoas depois podem rezar, porque lá, inclusive, eu coloquei uma sequenciazinha legal. Eu vou rezar agora para o Olorum, que é justamente esse Deus, é o Criador, e eu vou pedir para quem nos acompanha agora, feche os olhos e pense em si, no seu caminho, né? Não é nos problemas, na sua vida, das pessoas, aquilo que te aflige. Mais uma vez, remeta para dentro de você, para o seu equilíbrio e para a sua conexão com o seu espiritual. O Olorum sempre olha por nós, sempre olha pelos filhos. Então que a gente possa ter também no exercício de cada dia esse tempo de se conectar com Deus. Saravá, Olorum, salve. Orixalá, dai-me a Xodilê. Orixalá, dai-me a Xodilê. Odo de lé, olélé. Odo de lé, lé, o. Ejo de Quimico, Santo Orixalá, lá no céu a único, Emancecé, e bom Alá, e bom Alá. Nessa oração a gente pede para que Deus, para que o Olorum, para que o Criador olhe por nosso caminho, nos proteja, lance a sua luz e essa sabedoria no seu caminho, para que você possa caminhar melhor, mas sem se esquecer que Ele está lá em cima olhando por nós. É o que diz em Urubá essa oração. Que assim seja, que Ele sempre olhe por nós e que a gente nunca se esqueça de rezar com Ele. Amém. Que assim seja. Beijo no coração, querida. Agradeço a oportunidade da gente poder compartilhar um momento como esse, né? Muito axé, axé Motumbá, e que a gente se veja aí num outro momento, em outra live, e quando retomarmos as atividades normais com as nossas questões lá na Pax. Beijo no coração, que Ogum lhe abençoe, você também carrega Ogum, você sabe disso, né? Vibremos por ele nesse dia. Amém. Obrigada. Gratidão, Gilson. Tudo de maravilhoso para você sempre. Gratidão pela amizade e parceria ao longo desses anos. E na terça-feira, a esposa do Gilson, a Tânia, ajudar, vai estar fazendo a live aqui com a gente às 17 horas, falando sobre o momento que a gente está vivendo na educação. Um dos livros dela tem o prefácio do Paul McCartney, o Beatle, ele mesmo. E a gente vai estar falando sobre a energia desse momento de crescimento no Brasil, na área da espiritualidade e também na parte da educação. Amanhã, sexta-feira, às 14h, eu vou ser entrevistada pela Samira Chanini, da Rádio Vibe Mundial, ela que é a jornalista do jornal Boa Notícia, que existe há 25 anos, eu estou lá na rádio há 25 anos, e vai ser transmitido ao vivo pelo Instagram da Rádio Vibe Mundial e também pelo portal deles e pela rádio normal. E eu volto aqui amanhã às 5 da tarde no Instagram, conversando com a Luciana Dias, que é diretora de criação do Grupo Bandeirantes, da Rádio e Televisão, também uma super parceira, amiga há muitos anos, e de repente a gente se reencontrou e eu a convidei e ela aceitou. Então vamos amanhã conversar sobre a espiritualidade dentro dos meios de comunicação, tá bom? E às 15 horas eu estou ao vivo, se Deus quiser, lá no Face Pax Carmen Balesteiro. Beijo no coração de todos, gratidão, namastê. Um beijo na Tânia, Gilson, um beijo para você, gratidão pela amizade. Beijo, Que Deus querida. nos dê Obrigado, saúde, obrigado. saúde. Gratidão, salve todos os seres. Gratidão. Tchau, tchau.